Olá, jovens! Como estão? Hoje estamos aqui no quadro mais uma vez Prosa e Vinho. Hoje eu trouxe a Bruna Santiago. A Bruna já esteve aqui nesse canal falando sobre a candidatura do mestrado dela e hoje eu trouxe para falar sobre como é advogar em Portugal, como é o processo de atribuição da carteirinha de advogado aqui em Portugal. A Bruna, ela é graduada em Direito, ela é pós-graduada em Processo Civil, em Direito Tributário e ela faz mestrado em Direito do Trabalho comigo aqui na Católica do Porto. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Bruna, é uma alegria ter você aqui comigo. Obrigada, Lai. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigada por mais essa oportunidade. É isso, é um prazer. Bom, Bruna, você poderia falar pra gente então um pouquinho como que é o processo para você ser advogada aqui em Portugal? Bom, o processo não é difícil, é um processo relativamente fácil, porque nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal, existe um acordo, então não há necessidade de provas, nem de primeira fase, nem de segunda fase, como Que bom, né? como acontece no Brasil, né? Então é um processo apenas de documentação mesmo, né? A lista de documentação são algumas declarações de incompatibilidade, declaração que realmente nós somos inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, com assinatura de próprio punho. Então você não precisa dessas declarações da OAB do Brasil. Não, mas precisamos também de algumas declarações, de algumas certidões, na realidade, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fiz o pedido direto na Ordem dos Advogados, na subseção que eu sou inscrita no Brasil, na época, né? Uma declaração que eu estava ativa na Ordem dos Advogados e que... Não estava devendo Exatamente, que eu estava adimplente com a Ordem. E também eles exigem toda a documentação que eu dei entrada na Ordem dos Advogados do Brasil. É uma fotocópia especial. Inclusive, a Ordem dos Advogados cobra por isso. Cobra por folha, eu não me lembro o valor. Do seu processo de inscrição no Brasil, então você precisa da fotocópia para apresentar aqui. Quando eu fui na subseção solicitar essa fotocópia da documentação que eu dei entrada para inscrição no Brasil, foi me cobrado um valor, não é muito caro, para essa fotocópia, porque aí veio um carimbinho da Ordem dos Advogados, só isso. E as certidões também, existe uma tabela, aí é um pouquinho mais cara que a fotocópia da inscrição em si. Isso tudo em reais. Exatamente. A minha subseção, eu fiz a minha solicitação na subseção que eu era inscrita, a subseção solicitou para a capital, no meu caso era São Paulo, voltou para minha subseção da minha cidade e demorou um pouquinho, inclusive. Então, para quem está se programando aí, demorou mais ou menos uns quase 30 dias para chegar essa documentação. E essa documentação é crucial. Toda documentação para inscrição da Ordem dos Advogados deve ser apostilada, a apostila de AIA, feita no cartório no Brasil. Cada estado tem um preço diferente para essa apostila de AIA. Um prazo diferente também. Quando eu fiz o meu apostilamento, saiu no mesmo dia, da Bruna já não saiu no mesmo dia. O meu demorou uns 3 dias, mais ou menos, para ficar pronto. E não são todos os cartórios, né, que fazem esse apostilamento. Não são todos os cartórios que fazem esse tipo de reconhecimento, que é a apostila de AIA. Ficou salgadinho o valor. Esse apostilamento, ele é bem salgadinho mesmo, Ficou mais ou menos R$ 1.500, só a apostila de AIA.
de todos os documentos. Por quê? Porque é por página, entendeu? Eles vão analisar os documentos, eles vão apostilar e eles vão cobrar por página. Na verdade, é um carimbo falando que confere com o original. Exatamente. Né? É praticamente uma autenticação de documento. É basicamente mas que isso. tem valor internacional. E aí aqui em Portugal, como que foi? Ah, sim. A parte daqui. Eu estava no Brasil ainda. Quando eu resolvi me inscrever para a Ordem dos Advogados, eu já tinha me candidatado para o mestrado, então eu me decidi me inscrever na Ordem dos Advogados aqui. Contratei uma advogada inscrita na Ordem dos Advogados aqui em Portugal para me representar e para protocolar a minha inscrição na Ordem dos Advogados aqui de Portugal. Precisa de uma advogada aqui em Portugal para fazer o processo. Exatamente. Para receber a tua documentação, lógico, junto com procurações específicas para inscrição, para tirar alguns documentos que são necessários. Por exemplo, o NIF. O NIF, para quem não conhece, é o nosso famoso CPF. Então, é um documento importantíssimo para fazer, essencial. E não é tão fácil de tirar também. E não é tão fácil, depende muito de quem te atende. Exatamente. Depende muito da hora que você vai requerer. Exatamente. Então, não é padrão também. Não, tem não um padrão. Não é padrão. Possui algumas exigências para tirar esse NIF. Então, eu lembro que eu fiz essa procuração específica para advogada que já possuía autorização de residência para poder tirar. E antecedente criminal também em português. Além do brasileiro, nós precisávamos também do português, exatamente. Então, eu fiz a procuração também para advogada me representar no órgão responsável aqui de Portugal para requisitar esse documento. Entendi. Hoje você representa as pessoas. Hoje eu represento, hoje eu faço esse processo. A Bruna ela é minha parceira aqui no Brasil também. Isso é algo importantíssimo na advocacia, que são as parcerias. A Bruna ela é minha parceira nos processos de atribuição de nacionalidade portuguesa. Hoje você advoga aqui em Portugal normalmente? Sim, advogo normalmente. Para quem não conhece, sou inscrita também como oficiosa. Aqui nós chamamos como oficiosa, o que para o Brasil é a Defensoria Pública. Quem está começando na advocacia, porque, querendo ou não, eu me inscrevi há pouco tempo, então eu ainda estou estudando. Os processos que eu tenho aqui ainda são recentes, então eu me inscrevi como oficiosa. E você hoje não está em escritório nenhum, você trabalha por conta própria? Sim, eu sou autônoma, eu tenho o meu próprio escritório, eu não trabalho para escritório ou sociedade nenhuma aqui em Portugal. O seu processo todo, contando a parte do Brasil, contando a parte daqui, que você tem que pagar advogada, os documentos daqui que você retirou. No total, você gastou quanto, mais ou menos, para ter essa formalização para advogar em Portugal? Olha, eu paguei o honorário da advogada que me representou. Depois, eu tive que pagar também, no mesmo momento, 300 euros para a inscrição, de fato, na inscrição da ordem. Então, no total, deve ter dado uns 5 mil reais. Sim, uns 5 mil reais. Todo. Exatamente. Contando o honorário e mais a inscrição na ordem, mais ou menos uns 5 mil. Entendi. E aqui tem a anuidade para a OAB, que na verdade a OAB do Brasil, né? Aqui tem uma anuidade que você paga também. Após os 300 euros da inscrição que eu paguei, eu comecei a pagar as cotas, que hoje eu pago 15 euros mensais. E essas cotas equivalem à nossa anuidade no Brasil, é isso? Exatamente, equivale à nossa anuidade. E aqui, quanto mais recente o advogado for inscrito na Ordem dos Advogados, mais barato vai ser a cota. E a questão de contribuição previdenciária, você contribui para a Seguridade Social daqui ou tem alguma caixa dos advogados, né? Porque aqui é diferente também. Sim, tem uma caixa dos advogados aqui, sim, própria, né? Que eu contribuo, também é relativo ao tempo que o advogado está exercendo a profissão. Hoje eu contribuo mais ou menos quase lá os 60 euros mensais e vai variar. Depois do segundo ano isso vai mudar. Legal, Bruna. E como que é aqui para advogar, né? Na verdade, eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Paga-se bem? Fácil arrumar um emprego de advogado aqui?
Como que é essa relação de empregabilidade, sociedade de advogados? Olha, a remuneração, mais ou menos uns 2.000 euros para você, é a remuneração de um advogado contratado, ok? Início de carreira. Início de carreira, exatamente. O mercado hoje português, eu vejo que é um mercado um pouco tradicional, então não é tão simples um advogado brasileiro inscrito na Ordem dos Advogados, aqui de início, já no primeiro mês inscrito ali na Ordem dos Advogados, começar a mandar o currículo e tal e já conseguir. Não é impossível, eu acho que não é impossível, mas não é tão fácil assim, né? Não é uma realidade que você vai distribuir teu currículo e no mesmo mês você vai conseguir uma vaga num escritório, numa sociedade, enfim. E né? os pré-requisitos para uma vaga de advogado aqui? Pré-requisito, eu acho que o inglês é essencial e alguns escritórios pedem o francês também. Outro requisito também do advogado seria o mestrado ou uma especialização. O mestrado, ele é como se fosse o segmento da licenciatura. Muita gente fica esses 2 anos após a licenciatura, Exato. né, fazendo o mestrado, já por conta disso, já emenda a graduação, aqui eles chamam de licenciatura, já emendou a graduação no mestrado já por conta desses pré-requisitos. Exatamente, que já é um pré-requisito. Aqui já é como se fosse um segmento mesmo da graduação. Como se fosse deles, nossa né? pós. Exatamente. E você acha que tem muita vaga para advogado aqui? Em questão de vagas, são aquelas sociedades que buscam aquele estudante que acabou de sair da licenciatura e tá ali no mestrado, e tá quase terminando o mestrado, então vai entrar para o curso da Ordem dos Advogados. O que eu sinto é isso. Propriamente o estágio. Então, as sociedades, eles buscam esses novos advogados, esses juristas, aqui eles chamam de juristas, né? Nessa fase de estágio. As vagas de advogados existem, sim, não são tão fáceis de conseguir se você não cumpre esses pré-requisitos que eu falei agora há pouco, né? Que é o inglês, o mestrado, uma pós-graduação e tudo mais. E como eu disse também, aqui o que eu senti particularmente é um país muito tradicionalista, até porque o direito aqui, eu acho que é muito enraizado. É muito enraizado, né? O direito Coimbra, exatamente, o berço, né? Exatamente, o direito praticamente nasceu aqui. E eles são muito legalistas, né? Eu Sim. tenho essa percepção que eles são muito legalistas, não tem muita interpretação. Não tem muita interpretação. De jurisprudência, precedentes, né? Exatamente. Então, eu acho que para o brasileiro, para conseguir uma vaga num escritório, é um pouco mais complicado. O advogado brasileiro opta mais em seguir a carreira autônoma, ter o seu escritório próprio, começando na área administrativa, na área de imigração, na área de nacionalidade, enfim. A não ser que você já tenha um escritório que você já venha com contato no Brasil. Exatamente. Né? Aí já seria o nosso QI no Brasil. Você já tem um contato com o escritório daqui, então você já vem com um emprego pré-garantido, né? Sim. Então isso aí a realidade é outra. E a questão da suspensão da carteira da ordem? Lá no Brasil, como que ficou a sua carteira da ordem? E se você quiser sair de Portugal, voltar para o Brasil, como que você pode fazer aqui na ordem? Então, a minha carteira estava ativa até mês atrás. Eu tinha alguns processos no Brasil ainda em andamento, então eu estava acompanhando e tudo mais. Como eu resolvi ficar em Portugal, eu pedi o licenciamento na Ordem dos Advogados do Brasil e estou ativa somente na Ordem dos Advogados aqui de Portugal. Então no Brasil está suspensa a sua... Está suspensa, exatamente. Faz 2 semanas, inclusive. Tá recente. Tá bem recente. Vale um brinde a sua suspensão, então. Mas e aí, você pagou eu pago proporcional, isso. Eu aos paguei... meses que ficou... Sim, eu paguei proporcional. Ativo. Foram 3 meses. E aqui em Portugal? Se você quiser ir para outro país ou voltar mesmo pro Brasil, a suspensão, que você pode fazer aqui? Sim, a suspensão, a licença também é possível aqui, mas tem que esperar pelo menos 6 meses.
Ou eu não preciso esperar, vou lá e pago os 6 meses das cotas e peço licenciamento. E para finalizar, eu queria saber de você como que é advogar e fazer um mestrado juntos aqui em Portugal. Dá para aproveitar um no outro, dá para ter uma captação de cliente, tem tempo para advogar, tem tempo para o mestrado, porque realmente o mestrado, ele é muito puxado, a demanda é grande. É muito grande. Particularmente, eu ainda não consegui nenhum processo na área trabalhista. Que é o nosso mestrado. Exatamente, que é a nossa especialidade. Então, eu só consegui na área civil, são muito parecidos com o Brasil. A área que eu consegui foi um na área civil e um na área de família. E os nossos processos de nacionalidade portuguesa. Exatamente. Apesar de ser administrativo, apesar que administrativo aqui, o tribunal administrativo, né? É o nosso Tribunal Federal. Exatamente, é o federal. É bem diferente. O administrativo aqui é o federal. Não, teve uma aula que eu fiquei a aula inteira eles falando do Tribunal Administrativo, não sei o que, não sei o que lá. E aí depois eu não tava entendendo, eu não tava conseguindo compreender aquilo. Aí depois no final da aula uma colega veio falar comigo e eu falei assim, não, mas como que funciona esse tribunal administrativo? Aí ela me explicando, eu percebi que era o nosso... Que era o federal. Nossa Justiça Federal no Brasil. Exatamente. Então tem algumas diferenças diferenças, né? Então, basicamente, eu tô trabalhando na área, gerindo processos na área civil, família, a parte administrativa, que é o que a gente está falando na atribuição e derivação de nacionalidade portuguesa, própria inscrição na ordem, transcrições de casamento, enfim, essa parte administrativa mesmo. Mas que, continuando assim, vai dar tudo certo. Eu te desejo muito sucesso. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui no nosso canal. Obrigada. Tenho certeza que todo mundo vai gostar, vai curtir muito, vai compartilhar muito esse vídeo, porque é de curiosidade da maioria dos advogados no Brasil, Com certeza. Muito obrigada, Bruna, mais uma vez de você estar aqui. A Bruna é uma querida, sempre está ajudando aí. E mais um Prosa e Vinho para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada.